Ambos estamos com a voz um bocado rouca, de novo. Sim. Eu diria, e diz-me se isto é uma estimativa justa, Diz. que os primeiros tipo 5 a 10 podcasts vão ser tudo test runs. Até Epá, que... sim. Não, vai ser tudo publicado, claro, tudo publicado, mas já não sabem o que está a fazer. Nem bem nem mal. Epá, não tem problema, mano. Não tem assim problema. mesmo. Um É gajo, isso, é isso. Estamos aqui hoje a discutir, ou estávamos não a discutir, a pensar o que chamar esta brincadeira. Sim. Sim. Surgiu a maravilhosa ideia de... Bolo rei. Mas não o bolo rei do rei dos bolos, nem Não. da consoada. É o Bol Ray. Bolo rei com só B-O-L-R-A-Y, porque tem uma sonoridade engraçada. E porque pessoas chamam-se nomes ridículos a toda a hora em todo o tipo de artistas. Ok, então, pronto. Bol Ray. Não sei, ainda estou a decidir. É possível que seja Bol Ray. Gostaste? Epá, eu gostei, eu acho engraçado, mas tenho tipo algumas reservas. Eu percebo as tuas reservas, são as minhas reservas também. Sim, Conheces epá, podcasts portugueses? Tipo eu nomes de fiz uma canais? pesquisa por causa disto. Ok. Tentar ter ideias de nomes, mas era tudo nomes bué. Boa, gamozinhos encantados. Epá, Gamozinhos Encantados, achei muito bom. Top Podcasts Portugal. Portugal, já está. Jamie, Search it up. ontem estive a escutar um stand-up do Joe Rogan. É fixe até. É engraçado, Não é o meu favorito, mas é engraçado. Ele grita muito. Bom, um dos canais que a Inês uma vez mostrou era um tipo Bumba na Fofinha. foi um dos que eu vi, Bumba na... e... Epá, é uma miúda a dizer bacaradas, basicamente. Sim, aquilo tem uns cortes engraçados. Tem uns cortes à Ray William Johnson, não sei se lembras desse gajo. Tinha Sim, aquele show que era o ixi. Equals 3, que era só tipo basicamente apanhados, ele a reagir a apanhados. Antes do YouTube cortar essas vazas ao pessoal. Que ele punha os vídeos inteiros. Yeah. Mas ele basou do YouTube antes do Adpocalypse até. Ele basou antes disso tudo, cagou para Foi. isso. Não sei, devem ter achado que ele estava a fazer muita guita, então fez outra coisa. Mas os cortes dessa Bumba na Fofinha são idênticos aos dele. Ok. São cortes fixos, porra, a edição é dar trabalho, aquilo está a sair um produto engraçado. Sim. Pronto. Lá. Olha, temos a Bomba na Fofinha, o Aleixo FM. É o podcast do Aleixo, do Bruno Aleixo. Ok. Havia uma que uma gaja me mandou, uma amiga minha, Nutrimento. que tipo estrilha bué sobre sexo e não sei o quê. Não me recordo agora Isso do não é nome. Bomba na Fofinha. Não, é outro. É Esse outra nunca ouvi gaja. muito, na verdade, mas... Olha, a curiosidade salvou o gato. Não ouvi nada disso. Se calhar devíamos ouvir nos podcasts portugueses. Será? Ok. Fazer uma pesquisa. Trabalho de casa para a próxima semana. Na cadeira da papa. Isto deve ser uma cena sobre Na bebês. cadeira da papa. Faça chuva, faça sol. Não sei se Papa chama. doce. Sleep Motivation Podcast. Mas estes já são internacionais. Benfica FM. Pronto, Vamos ser então vamos nós. fazer um podcast. Ok. Cascos de rolha FC. Pronto, mas acho que dentro das sugestões que eu tinha feito, acho que a minha favorita era os Homens do Saco. Homens do saco. É. Mas já, pronto, não sei. Fiquei a minha sugestão, Homens do Saco. Sim. Já nem me lembrava. Vamos dar 10 podcasts até decidir o nome. Entretanto, isto vai estar tudo. Vai 10 ser. podcasts até decidir. É preciso, dá para mudar o nome dos canais? Não. Não? Temos de decidir e fazer. É. E tem que ser em breve. Tipo, Tem que ser tentar para breve. Então não pode ser. Ok. Vamos meditar nisto até o próximo podcast. Ok. Entretanto, vamos falar do nosso trabalho de casa da semana passada, que foi Yeah. ver aquele filme e, para mim, pelo menos, ver aquele filme e o Grizzly Man, de 2005, do Werner Herzog, 2000, uau. Fizeste mesmo o trabalho de casa. e o álbum da Suzanne Vega. E... O que é que achaste da Suzanne Vega? Eu fiz... Tu és muito mais profissional nisto. Eu apenas ia dar o meu feeling da coisa. Pronto, posso dar o meu feeling Dá, também. dá. Mas eu dei o meu trabalho... Enquanto músico, parte Pá, desta calma. parceria, é um artista. Vamos ouvir enquanto Pronto. músico. Sim, não sei se ouço música enquanto músico. Bom, enfim, mas ouvi e, ouvi o álbum umas quantas vezes, ainda bem umas 10 ou 15 vezes. Porra, eu vi o álbum tipo uma vez, assim. de passagem. Punha aquilo a tocar e... só ouviste uma vez, ok. Sim. Então estou a perceber a tua cena do feeling, porque eu só ao fim de ouvir aquilo umas quantas vezes é que comecei a apreciar. É desses, É tipo, o primeiro síndrome de estranhas, depois Estocolmo. entranhas. Da música. Não sei, tem aqui, olha, curti bué de uma música que é Freeze Tag, que acho que tem um groove bem fixe, da Straight Lines, também é porreira, e da Some Journey.
Mas epá, em geral não achei muito fixe, vou-te ser sincero. Não é assim um álbum que eu faça muita intenção de voltar a ouvir muito frequentemente, mas já há aqui tipo umas músicas que eu achei mesmo porreiras, pá, tinha umas ideias porreiras. Eu curti, tipo, Essa Some Journey é muito fixe. ela tem uma certa estaleca que eu aprecio, mas francamente não é um género que me tenha dito nada. Não foram músicas que me deixaram tipo assim a bater-se com o pezinho, a estalar o dedo e a abanar o capacete. Não é muito a minha praia. Talvez em 85 havia falta de coisas deste tipo e ela foi alguma pioneira de algum género Pá, tem ali qualquer, uns tipo sons- usar um R.E.M. qualquer, maluco. Tem ali uns sons um bocado datados, tipo uns sons de uns chimes e de uns tipo uns synths. Mas eram datados em 85? Não, datados para nós agora. Pois. É tipo, ouvindo para trás, estás a ver? Faz-me bem lembrar coisas que passavam na rádio há uns anos, nessa década de 2000. Isto é de quando? 85? 85. Ok, foi um estilo que durou um bocado ainda então. Mas pronto, tem ali uns chimes, não sei bem explicar. Epá, e pronto, não sei se foi um grande primeiro álbum para começarmos. Mas foi ok. Foi random, são 1001, random. não vamos gostar de Não todos. trouxeste o livro, não? Não, mas não tens o Tenho PDF aqui o PDF, exato. com o Jimmy. Mas pronto. Olha, O que é que mais podemos dizer sobre a Suzanne Vega antes de... pá, não canta feio, mas as letras dela não me disseram nada. E o estilo da música em si também não me cativou para mais. Não fica aqui dito que ela toca mal nem nada do género, apenas não vou voltar a escutar. O interesse na música não tem nada a ver com uma pessoa tocar bem ou mal. Há pessoas que tocam 2 acordes e sabem cantar tipo 3 ou 4 notas afinadamente e fazem música extremamente interessante. Não tem muito a ver com a técnica. Há pessoal, olha, tenho alguns amigos que estudaram música e não sei o quê, e são um bocado... eles dizem-se eles próprios incapazes de compor música, ou não sentem vontade, não sentem criatividade, apesar de tecnicamente terem essa habilidade, ou terem esse conhecimento. Ok. É tipo a mesma coisa que tu saberes trabalhar com uma máquina de filmar, não quer dizer que sejas um grande cinematógrafo. Ok. Há realizadores que se calhar não sabem mexer numa máquina de filmar e fazem filmes super interessantes. Não era o Van Halen que tipo, nunca lhe ensinaram a tocar guitarra, ele apenas pôr aquilo, começou a estrelhar com as cordas até que alguma coisa de jeito saiu. Não sei. Mas parece uma boa história de qualquer forma. Nós já dissemos qual é o livro que estamos a usar. 1001 álbuns para escutar antes de morrer. Da Taschen. É um livro muito porreiro, ainda para mais agora, porque muita gente tem acesso ao Spotify e uma vasta maioria dos álbuns vão estar no Spotify. Aliás, até acho que há uma playlist no Spotify destes álbuns todos. Ok. É uma cena meio folk, meio xoxa que agradou a alguém o suficiente para pôr neste livro. Mas, não sei, não acho assim tão memorável. Não, mas francamente eu acho que muitas das coisas que nos vamos passar à frente dos anos 80 vão ser tipo meio tiro no pé, meio tipo tiro no alvo. Não sei, se calhar somos nós que estamos meio jaded com os anos 80, anos 90. Se calhar ouvimos demasiado disto na nossa infância. Talvez. Porque hoje és tu a escolher, não é? Ok. 152. Vamos ouvir Stevie Wonder, Inner Visions. Acho que vamos ter uma semana mais interessante. Eu digo que dos anos 60 e 70 não falham. Inner Visions. Acho que já ouvi falar deste álbum. Se este não é o que tem aquela rapariga, o Isn't She Lovely? Não tem não é. nenhuma. Ótimo, não tem nenhuma canção que eu conheço. Melhor ainda. Brutal. E tem uma capa, Stevie Wonder, tem uma capa Inner muito fixe. Por acaso, sim. Ok, Stevie Wonder, Inner Visions. There we go. De qualquer forma, a Suzanne Vega foi interessante, foi o começo de uma cena. Sim. Eu sei E lá agora se vamos não ouvir vem à baila um dia numa conversa qualquer. Sim, eu escutei o álbum seminal de Suzanne Vega de 85, com ela que nasceu na Califórnia, mas cresceu em Nova Iorque. E tipo, uau. Tocou com o guitarrista do Patti Smith. Ok. Então e o filme, man? O filme. Para tu veres o Grizzly Man. Eu vi o Grizzly Man. E estava até a conversar contigo, aos poucos, a ter uns espasmos de emoção a ver o filme. Eu vi as mensagens. O filme Grizzly Man trata-se deste rapaz. Era o... Como é que era o nome dele? Trevor qualquer coisa? É o Trevor. Só me lembro disso. É o Trevor não sei o quê. Este rapaz loiro, com uma cabeleira, parece tipo o Prince Valiant, aquelas bandas desenhadas. Ok? E ele adorava ursos. Mas de uma maneira como... Sei lá, certas pessoas adoram gatos ou cavalos. E ele viajava todos os anos
numa estação qualquer para o meio do Alasca, aquela estação que os ursos estão mais ativos, e ia lá chilar com os ursos, nos riachos, nas matas. Os ursos estavam lá a ir à vida deles, ele tipo punha a câmarazinha no tripé e fazia daquilo um mini show como sei lá, da BBC, do David Attenborough. Mas falava daquilo com certo carinho pessoal. Não era tanto o inglês, está lá agachado a dizer, e cá vão os pinguins, lá vão casalar, vamos deixá-los em paz. Este não é, ursinho, eu amo-te, és o meu melhor amigo, I love you, eu adoro-te, adoro-te ursinho, és incrível. E tudo isto à mistura com uma certa raiva do mundo humano, do mundo civilizado, e com uma certa delusion, como é que eu digo isso? Uma grande pancada. Uma ganda pancada. Epá, é importante dizer que evidentemente o gajo tem uma grande pancada. A ideia dele é proteger os ursos. Yeah. Só que, na verdade, ao longo do filme tu vais percebendo que os ursos não estão em perigo nenhum, na verdade. Não, tem uma população extremamente saudável e dos terrenos que ele ia visitá-los são todos terrenos protegidos, onde a caça furtiva até era extremamente rara e escassa. Yeah. Isto não é um filme assim antigo a glorificar nada de mais alguém. É a mesma história a propósito dele. E não há razão nenhuma para esconder, caso houvesse de facto uma caça furtiva, não era má relações públicas. De facto, ele ia lá porque criou este mundo na sua cabeça onde ele era o protetor dos ursos e que eles eram todos o seu amigo e tinha este elo. Mas de facto os ursos estavam lá um bocado a ir à vida deles, tipo, estavam um bocado a cagar para ele. Sim, ele não estava a proteger, não. Estava-se a proteger a si próprio mais do que outra coisa. Eu Sim. acho que ele Era um pronto, era escapismo uma pessoa pronto, com problemas, para explicar assim de uma forma simples. Epá, e encontrou aquele sítio, encontrou aquela desculpa um bocado para fugir do mundo, estar ali ao pé dos ursos e longe das pessoas e epá, acabou por se sentir ali confortável. E para justificar aquilo de certa forma na cabeça dele, acho que criou um bocado essa narrativa de salvar os ursos e é um bocado isso. O filme é mais sobre, como é que se diz? Essa Delusion. dinâmica, sim, essa dinâmica, essa de ilusão. É mais sobre essa ilusão dele do que sobre ele ou sobre os ursos. Porque ele devia-se que ele tinha um grande carinho por ursos, ou pelo menos a projetar um carinho por ursos versus a sua antipatia com o mundo humano. E depois tentava, de facto, sei lá, voltava com os seus cassetes, tinha centenas de horas daquilo gravado, mostrava às crianças, dava umas aulas grátis, nunca pediu dinheiro por aquilo. Mas depois também, da maneira como ele interagia, como descrevia os ursos, demonstrava uma certa ignorância acerca do bicho em si. Sim. Sei da sua anatomia, ele passeava e encontrava, sei lá, uma cria de bebê urso morto no chão. E partia-lhe o coração porque ele não compreendia porque é que aquilo acontecia, mas era um comportamento extremamente natural para certos ursos machos, manter as fêmeas no cio, matam as crias. Sim. Pronto, é um bocado horrível. Nesse caso, humano, estava a ver uma seca e então o urso comeu. Sim, o urso estava com fome, mas na natureza isto é mais que natural. A natureza é Faz violenta. parte do ciclo, não é? Sim, mas ele criava uma desconexão. Era como se fossem ali grandes ursos de peluche. Para ele. Yeah, há um gajo que usa a expressão, ele explica a visão do Trevor dos ursos como se ele estivesse a lidar com pessoas dentro de um fato de urso. Sim. Yeah, acho sim. que é uma boa expressão. Mas pronto, lá está. É a história e depois no fim disto culmina com o rapaz foi comido por ursos. Yeah, ele e a namorada dele. Ele e a não? namorada dele. Isso. Epá, mas o filme é super emotivo, tipo a cena quando ele está com a ex-companheira do Trevor, o Herzog, né? Está com a ex-companheira do Trevor e estão a ouvir tipo a cassete. Sim, porque Eles não estão a ouvir a cassete, ela nunca ouviu a cassete. o Herzog é que escuta a cassete. Pronto, uma cassete que é só o áudio do último encontro dele com algum urso. Basicamente foi atacado por aquele urso e pôs a máquina de filmar a gravar, mas tapou a lente com um chapéu. Então só se escuta os últimos momentos deles a morrer às mãos do urso. Yeah. E é Sim, horrível. eles não passam isto no filme, só falam sobre isso. Falam sobre isso, tem uma cena muito interessante com o... Ai, como é que se chama? Pronto, lá o médico das autópsias. Médico legista? Médico legista. É isso, né? Acho que sim. Vamos dizer que sim. Might be. E o médico legista está a descrever os restos que encontraram do corpo, que encontraram o braço ainda com o relógio, que anos depois ainda a bateria ainda funcionava, ainda estava a dar horas. E Foi antes depois que encontraram? Não, Acho que foi no encontraram no momento, mas guardaram o relógio com sim, peças, antes depois sim. ofereceram a essa tal ex-parceira do Trevor Sim. o relógio que ele ainda tinha no resto do pulso. Pronto, o Trevor era uma pessoa especial
fez isto com sucesso durante pá, aí 12, 13 verões ou estações, o que só informou a sua coragem Yeah. E maluquice. e maluquice. Epá, a minha parte favorita do filme, sinceramente, são as partes com as raposas. Sim. São tão fofas, mano. Parecem tipo uns gatos. Mas cuidado, é este Cão. pensamento que levou o Trevor a viver com os ursos, não vais viver agora com as raposas. Yeah. Epá, mas as raposas são bastante inofensivas comparativamente. São bichos selvagens, meu. Sim, são criaturas selvagens. Mas pronto, é engraçado de ver a forma como interagem com ele e tudo isso. Mas pronto, são criaturas mais fáceis de, pelo menos para mim, de me relacionar do que um urso. Tipo, Pá, certamente mais depressa vem interagir contigo se conseguires demonstrar uma postura serena, imagino, não é? Tipo, todos os bichos estão um bocado atentos ao stress e à postura do resto dos animais à sua volta. Mas pronto, todas aquelas interações e o facto de ter tido sorte até à data só continuou a aumentar a sua ilusão e paranoia maluca que culminou, muito infelizmente, não só com a morte dele, mas com alguém que ele trouxe para ver os ursos com ele. 2 pessoas faleceram nesta excursão. sim. É infeliz e, sei lá, é um exemplo como se calhar devemos encarar aquilo que nos atrofia na sociedade e não procurar formas extremas de escapismo. Sim, especialmente ter cuidado com as narrativas que inventamos para justificar essas formas de escapismo, que eu acho que é um bocado o que se passa ali. É super interessante a forma como ele justifica e na cabeça dele ele está a proteger uma coisa quando essa coisa não precisa da ajuda dele para nada. Possivelmente até estavam melhor se ele não estivesse lá. Também vou-te ser sincero, todas as vezes que ele tinha aqueles apartes que falava para a câmara acerca de e tal, das minhas namoradas e não sei o quê, meu, eu sei que isto pode parecer um bocado mal assim dizer, mas ele parecia-me ser uma pessoa um bocado burra. Epá, não sei se seria necessariamente burro, não... Tipo tantã, assim meio... Ele era sem dúvida um bocado apanhado do clima. Ele tinha ali certos tiques de personalidade de estar completamente divorciado da realidade. Yeah. Epá, sinceramente acho que já conheci algumas pessoas com uns traços de personalidade semelhantes. Então e tu, Rafa, tens alguma sugestão esta semana de um filme para eu ver? Pensaste nisso? Sim, pensei. Ok, chuta. Como já te falei hoje, acerca daquele canal do YouTube, do O Wisecrack. Wisecrack, falando daquele filme, o filme mais terrível, Yup, do gajo que era fez o Wasteland Dreams, Wasteland qualquer coisa. Wasteland Dreams. Ok. Será que era? Não faço ideia, mano. Enfim, é do mesmo realizador que fez Donnie Darko. Foi logo o filme que fizeram a seguir, que pelo sucesso de culto, porque o filme não vendeu muito bem no cinema, mas os DVD, que tornou-se um hit de culto muito rapidamente e o box office dos DVDs fez imenso dinheiro. Yeah. Então financiaram o projeto seguinte dele e deram-lhe toda a liberdade criativa que ele quisesse, o que se calhar foi tipo um passo em falso, porque Um bocado demasiado, um talvez. bocado demasiado. O guião está um bocado estranho, tem um elenco de gente até, não sei se vou dizer que tem talento ou não, mas são atores bem estabelecidos dentro do Tem o The Hollywood. Rock, não é? Tem o The Rock, tem a Sarah Michelle Gellar, que é a Buffy. Ok. É, Sarah Michelle Epá, Gellar. eu sinceramente fico curioso para ver o filme porque, bom, pelo menos durante alguns anos, epá, a primeira vez que vi o Donnie Darko eu devia ter uns 17 anos. E gostei, bué, fiquei tipo fanboy do Donnie Darko. Mas depois ouvi falar de alguns filmes, outros filmes que ele tinha feito e sempre ouvi falar pessimamente. Então decidi nunca ver outro filme dele. Até agora. Eu nem tinha, pensava que era mais um daqueles realizadores, tipo um Jean-Pierre Junot, tipo, que ele fazia a Amélie. Ele fez uns filmes mais trambólicos. Eu, por minha vez, vi o filme um ano ou dois depois de ter saído, em cassete. Acho que aluguei num videoclube há anos atrás, porque tinha a capa tipo, todo escuro, com aquela máscara do coelho caveira estranho. Pensei, cá vem um filme de terror, meu Deus, não sei o quê. Vi, não percebi nada do que se passava, porque era uma criança. Mais tarde estava a dar na RTP2 ou assim, à noite, e adorei. Adorei o filme. Epá, é um bocado um filme coming of age, né? Só que com um twist mais interessante e tipo com as linhas de múltiplas realidades e não sei o quê. Mas mais do que isso é tipo, não sei, acho que essa parte do filme até passa um bocado ao lado agora, quando penso nele. É mais interessante pela cena da personalidade dele e tipo, os personagens são engaging e aquela história que estávamos a falar ainda há bocado do cellar door e do professor e do vandalismo na escola e não sei o quê. E aquilo na altura apelava
bué de alguma forma e ainda me fala hoje. Sim, aquela apatia genérica do status quo no teu bairro, da escola, do que for, Yeah. e alguém tipo olhar para aquilo tudo, te encarar como, mas o que é que vocês estão a falar? Isto é tudo uma treta. Claro que aquilo tem tudo aquela cena americana, né? Sim, Para está nós é um bocado... profundamente embrulhado em cultura americana de consumismo e de Yeah. self-help. Pronto, mas é inevitável, nós também temos aqui grande parte dessa cultura. É semelhante, diferente mas semelhante. Sim. E pronto, acho Então- que é isso, vamos ver esse filme então. Não Wasteland Donnie Darko, Dreams. Wasteland Dreams, Yeah, Donnie Darko. título para corrigir caso seja de facto chamado outra coisa o filme. Posso checar. Espera aí. Checa lá. Enfim, o filme tem estrelas como eu não sei agora o nome dos atores, mas aquele ator que fez o Stifler no American Pie, tem a Buffy, tem o Rock, tem um jovem Justin Timberlake a fazer um número musical. Eu pensei que ias dizer, o filme tem estrelas como um céu de lua cheia. O filme tem nenhuma atores que são bem pagos pelo seu valor de entretenimento. Pois, eu acho que ele teve um grande cachê para fazer aquilo. É. Wasteland Dreams... É isso? Acho que não, mano. Não? Southland Tales. Ok, estávamos um bocado enganados. Ok, não é Wasteland Dreams, é Southland Tales. Close enough. Tem land do nome. Tem land do nome. O filme é de 2006. 6, credo. Foi 5 anos depois de Donnie Darko. Donnie Darko é de 2001. Ok. Já foi há algum tempo. E pronto, epá. E o... Como é que se chama? É o Jared, do Wisecrack. Sim, é o nome dele. Jared, yeah. É o filme que ele considera o pior filme de sempre. Sim, e pelo que eu entendi, de novo, vamos entender o filme. Há filmes que tu vês que são maus, mas são engraçados por serem maus. E há filmes que tu vês que são maus, mas consegues respeitar o esforço da tentativa. Este é um filme que é mau porque deixa-te com uma tripa virada daquela vergonha por simpatia e que te rouba assim um bocado o entusiasmo para fazeres tu próprio filmes. Tipo, derruba-te a vontade de Damn boy. tentar sequer. É uma coisa que desmoraliza-te um bocado. O que eu estou com medo é que isto me faça não gostar do Donnie Darko por alguma razão. Não, vais gostar sempre do Donnie Darko. Vais gostar sempre. Tem aquela Maggie Gyllenhaal que é giríssima. É a Sim, irmã do pois é. Donnie. Pois é. Eles são de facto irmãos. Ah, é? Sim. What? O Jake Gyllenhaal e a Maggie Gyllenhaal. Olha, não sabia dessa. É. Interessante. O late great Patrick Swayze está lá a fazer de pedófilo com uma masmorra de pornografia infantil. Não é? Que ele pega fogo àquilo tudo num acesso de pesadelo de sonambulismo. Sim, tem essa cena de quase de... Tem uma cena de revolta e de ação. De ação no sentido de tomar ação, como é fixe nesse filme. Anyway, próximo tópico. Ok. Comeste pão esta semana, Rafa? Infelizmente, sem me ter apercebido, comi pão em forma de duas fatias de pizza. Meu Deus, que desgosto. Eu sei. Estou muito triste contigo, Rafa. Eu tenho nojo de mim próprio. Devias ter. Flagela-me. Epá, eu vou ser sincero, eu comi pizza 2 vezes esta semana. 2? 2 vezes. Duplamente Judas? E acho que ainda comi um bocado de bolo rainha. Eu disse pão, tipo uma fatia de pão, tipo um pão bimbo. Pois, eu um sei, pão. não toquei em pão nenhum. Só para tipo, porque esse pão eu não comi. Eu não Ok. comi pão. Ok. Mas depois lembrei-me, há outras coisas que são feitas de pão, tipo, sei lá. Sim, se formos a pensar por aí, tipo... Se formos as bolachas englobar que estavas a comer. tudo o que vem. Sim, mas já se passaram mais de 7 dias, amigo. Era só valia aqueles 7 Uma dias. semana, filho. Ok, eu pensei que era até falarmos novamente. Não. Essas regras que mudam. Regras, tens 7 dias para não comer pão. Eu não comi pão em 7 dias. Então eu também não comi pão em 7 dias. Por acaso, comi 2 fatias de pizza uma vez e depois já, à medida que estava tipo, a chuchar na crosta, pensei, olha merda, isto é pão. Bem, então acho que ganhaste de alguma forma, que eu comi 2 pizzas inteiras. Sim, mas comeste pão. Tipo Pão uma não comi. torrada, uma fatia de pão. Não. Então, esse alimento já está fora. Se queremos agora fazer uma coisa mais geral, tipo, vamos aqui cortar com o glúten, vamos aqui cortar com todos os farinháceos. É assim, eu vou ser sincero aqui, para quem nos está a ouvir e para quem acha este tipo de coisas interessantes ainda não desligou por causa da conversa do glúten, sinceramente, eu quando como menos produtos de trigo, tipo pão, pizza, bolos, esse tipo de cenas, sinto-me muito melhor, sinto-me mais acordado, no sentido, quando acordo de manhã não me sinto logo cansado. Por exemplo, se eu comer tipo 2 tostas antes de ir para a cama, que já fiz isso várias vezes, no dia a seguir acordo mesmo
sei lá, como se não tivesse dormido, bué da cansado. Isto também pode ter a ver com o meu próprio sistema ou qualquer coisa. Mas sinto que me sinto bastante melhor quanto menos trigo como, ou pão, ou esse tipo de coisas. Mas agora, vou ser sincero, acho que não me afeta comer de vez em quando. Que é o que eu normalmente faço, é tipo uma vez por semana ou 2 vezes por semana, como tipo um bocado de pão, ou pizza, ou um Pois, bolo. toda a minha vida a crescer, na nossa casa o pequeno almoço tem sido torradas e o lanche também é qualquer coisa com torradas. Pão há sempre, sempre, sempre. E quando uma pessoa está demasiado quieta, surge algum membro da família e dizer: Ei, queres pão? Como se fosse, queres água? Está tudo bem Pá, contigo? e pão És com feliz? azeite e alho, ou pão com queijo é tão bom, mano. Depois tens um prato, sei lá, de refeição, qualquer molho, pronto, pão sabe bom para limpar o prato. Sim, estamos em Portugal, não é? Estamos em Portugal. Mas de facto, se eu como produtos assim, não vou acusar o glúten aqui porque não faço a menor ideia. Só que sinto muito mais cheio e inchado depois de comer uma pratada de massa, por exemplo. Yeah. Ou se tiver. Porque pode também é um bocado goloso. Eu como uma torrada, como 2, como 3 e depois saio lá a rebolar. E dá uns anos para cá é desconfortável o inchaço. Sabe-me bem, mas sinto-me menos que bem. É daquele tipo de coisas que sabe bem naquele momento e depois, um bocado depois, se calhar não é assim tão boa ideia. Como tipo laticínios. Eu Sim. peido-me todo com queijos e natas, mas gosto muito. Há certos iogurtes que também não cabe a mim. Eu tenho um desafio que, pronto, como dissemos pão de outra vez, já estávamos a imaginar que era 1000 outras coisas inclusive, então vamos dizer uma coisa muito concreta. Fazer uma semana sem açúcar. Sem açúcar. Isso Para ti, se calhar, é mais fácil porque tu já estás a cortar o açúcar há muito tempo. Tu já fazes isso. Mas o problema é que foi a mesma coisa que me aconteceu com a conversa do pão. Assim que tivemos essa conversa, deu-me vontade de ir comer pão. Cheguei a casa e tipo, o que é que eu dava por uma tosta? Mas, portanto, não vou comer açúcar durante 7 dias, então. 7 dias. São essas as regras. 7 dias. Okay. 7 dias é uma boa métrica. Vamos lá ver o que é que a gente sente, então. Para mim, possivelmente, não vai ser muito diferente, porque é o que eu costumo fazer. Como estava a dizer, no pequeno almoço na nossa casa tem sido pão durante anos, só que eu já há algum tempo, há bastante tempo, que parei de comer pequeno almoço por completo. Portanto, abdicar do pão não foi tanto uma tarefa para mim como foi mais para ti. Desta vez, tu, como já cortaste com o açúcar de certa forma, o desafio vai mais para o meu lado, porque eu gosto do meu chocolate. Na verdade, não seria grande desafio para mim se isto fosse tipo há um mês atrás, mas no último mês eu descaí-me um bocado e voltei tipo, a comer mais pão e mais desse tipo de coisas. Bem, se eu te dissesse não vamos comer açúcar a 3 dias do Natal, já é mais complicado. Isso é maldade. Espera aí, temos tempo para fazer isto antes do Natal, não é? Temos que ver isso. Temos senão... sim, é dia 19. Okay. Tá, tudo bem. Alright, bro. Ok, açúcar, cortar com açúcar. Vamos fazer isso. Sim, porque se vamos estar aqui a pensar em trigos, um elemento específico do pão, então vai farinha, vai massa, vai bolos, vai cerveja, vai tudo e mais alguma coisa. É muito complicado de fugir inteiramente ao trigo. De novo aqui, açúcar, pronto, fruta come-se, desde que seja uma fruta, sei lá, descasca uma banana, come uma maçã, não vais comer agora tipo 7 latas de pesca em calda. Acho que estamos a falar de açúcar processado, não é? Açúcar processado, tipo açúcar bolos, processado, sim. pastéis de nata. Exato. Etc. Ok, então já temos um filme, um álbum, um desafio alimentar. E estamos ainda em processo de descobrir o nome desta coisa. Bem, tínhamos falado só de fazer um pequeno segmento para corrigir alguns pregos possíveis que tivéssemos dado no último podcast. Entretanto, não estamos muito bem organizados, na verdade. Mas sei que tínhamos falado no Detective Dale Cooper, do Twin Peaks, e pronto, e queríamos dizer o nome do ator e não nos lembrávamos. E é o Kyle. Lê lá tu, que tu tens mais experiência de dizer coisas estranhas. Eu diria Kyle MacLachlan, mas de facto isto é um nome assim meio irlandês, meio escocês, meio qualquer coisa. E só ele sabe. Ok. Mais algum prego que te lembres? Provavelmente dissemos algo de uma data errada, de um país errado, de um álbum errado. Eu lembro de termos falado no David Lynch e que ele tinha sido convidado para realizar um filme qualquer da Guerra das Estrelas, não era? E foi de facto? Sim. Back in the 1980s, o George Lucas pediu ao David Lynch para dirigir o Return of the Jedi, o último filme do Star Wars. O David Lynch recusou porque não era a praia dele. E eu não consigo imaginar um filme de Guerra das Estrelas realizado por David Lynch que não seja profundamente estranho. Nem percebo a cena do George Lucas pedir ao David Lynch, em particular, para realizar um filme. Deve ter gostado do que o Lynch fez com o Dune. Voltamos ao Dune. Alright, acho que é isso por hoje, não é? Exatamente. Ok. Então vá, até para a semana.
Até para a semana, rapaziada. Tchau, pips.